Olá, este é o Arte de Imaginar e nesse momento quero trazer mais um ensinamento de Neville Goddard. Neville Goddard vai dizer: todas as alterações são produzidas por uma mudança de sentimento. Então, tudo aquilo que eu quero que aconteça de mudança na minha vida, primeiro de tudo, eu devo mudar meus sentimentos. Se eu não mudo meu sentimento, os resultados continuarão sendo o mesmo. Mas antes eu gostaria de pedir a você que deixe seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva para o crescimento desse canal. Segundo Neville Goddard, para que aconteça mudança na minha vida, na minha realidade, é preciso que eu passe a mudar meu sentimento. À medida que eu altero o meu sentimento, eu altero também a minha realidade. A minha realidade é fruto do meu sentimento. Tudo aquilo que eu criei, tudo aquilo que eu passei a produzir na minha vida, ela foi produzida a partir de um sentimento. Eu sinto, à medida que eu sinto, eu passo a ter uma ação e essa ação vai produzir um resultado. Se você continua tendo o mesmo resultado de tempos anteriores, é porque você não mudou seu sentimento. Você continua tendo os mesmos sentimentos. Observe os seus sentimentos e você verá que os seus sentimentos são repetitivos. Você continua tendo os mesmos tipos de emoções, os mesmos tipos de pensamento e, consequentemente, os mesmos tipos de sentimento. Altere os seus sentimentos e, com certeza, você alterará a sua realidade. A sua vida passará a ser diferente. A sua atitude passará a ser diferente. Eu só vou ter uma vida diferente da que eu tenho a partir do momento que eu altero os meus sentimentos. Meus sentimentos vão produzir a realidade que eu tenho. Então, o Neville Goddard, ele vai ser bem claro quanto a isso. Se eu não mudar meu sentimento, a minha realidade permanece a mesma. Neville Goddard também diz: mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Se eu altero o meu comportamento, é porque eu alterei o meu sentimento. E, consequentemente, se eu alterei o meu sentimento, o meu destino será outro. Se eu busco uma vida de qualidade, se eu busco uma vida de abundância, se eu busco uma vida de abundância para mim, eu devo mudar meu sentimento e, consequentemente, mudar meu comportamento. Porque se eu não mudar, eu vou produzir a mesma vida que eu tenho, a mesma realidade que eu estou tendo hoje, eu vou continuar reproduzindo. É por isso que a maioria das pessoas tem sempre os mesmos resultados. Por que as pessoas têm o mesmo resultado? Porque as pessoas continuam sentindo o mesmo tipo de sentimento. Como é que eu posso alterar meu sentimento? Quando eu passo a observar. Observe o seu sentimento. Saiba o que você está sentindo. Não traga para seu sentimento de fraqueza, de escassez, de tristeza. Traga para o seu sentimento de abundância. Você verá que a sua realidade se tornará uma realidade de prosperidade. Você é aquilo que você sente, porque o ser humano, ele é um ser de vibração. O ser humano, ele vibra assim como tudo no universo. Então, se você não está consciente do que está pensando, você vai estar produzindo um tipo de frequência, um tipo de vibração que vai produzir uma realidade que não é a realidade que você quer para a sua vida. Então, Neville Goddard vai ser bem específico. Quando você muda o seu comportamento, quando você muda o seu sentimento, você altera também o seu destino. Você pode ter o destino que você quiser, você pode ter a vida que você quiser, desde que você passe a sentir, ter aquele destino já como realizado. Passe a ter sentimento do sonho já realizado. Quando você passa a ter sentimento do seu sonho já realizado, você se tornou aquela pessoa, você programou a sua vida para o destino que você quer. Tudo é produzido no nosso subconsciente. Quando você passa a ter um tipo de sentimento, você está levando ao seu subconsciente informação da vida que você quer. No nosso subconsciente é onde se materializa tudo. A minha vida é produzida pelos sentimentos que são repassados ao meu subconsciente. O meu subconsciente ele vai tornar materializado os meus sentimentos. Como é no seu subconsciente que a sua realidade é produzida, que a sua realidade é alterada, e o seu subconsciente é a parte da mente que não é julgadora, que não é capaz de selecionar, não é capaz de julgar o que é certo e errado. Então coloque nele, coloque no seu subconsciente sentimento positivo, sentimento de prosperidade, sentimento que vai fazer da sua vida uma vida de qualidade. Pois o subconsciente ele nunca altera as suas crenças, simplesmente aceita aquilo que você coloca. Então se você tem uma crença de viver na escassez, crença de viver em uma vida de pobreza, altere essa crença você mesmo. Então é preciso que você alimente seu subconsciente de emoções positivas,
de sentimentos positivos. Porque quando eu altero o que eu sinto, o que eu levo ao meu subconsciente, emoções positivas, sentimentos positivos, eu estou produzindo uma alteração na minha vida. O ser humano, ele cria a sua própria realidade a partir do momento que ele é consciente e a partir do momento que ele sabe que tudo é criado na mente, tudo é criado no subconsciente. Então, quando o ser humano sabe que o seu subconsciente é capaz de produzir a realidade que você quer, você passa a introduzir nesse subconsciente os sentimentos positivos, porque são os sentimentos que vão se tornar realidade em sua vida, são os sentimentos que vão se materializar na sua vida. Você é o co-criador da sua realidade. Altere a sua realidade produzindo uma alteração nos seus sentimentos. Mude o seu sentimento e você mudará a sua vida, mudará a sua realidade. Pois, segundo Neville Goddard, o sentimento é o único meio através da qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Toda mudança que vai acontecer na minha vida tem que partir do sentimento. O sentimento é a única maneira de se comunicar com o subconsciente. Eu só me comunico com o meu subconsciente a partir dos meus sentimentos. Se eu sinto, o subconsciente vai entender o que eu estou sentindo. Não importa se é sentimento de prosperidade ou não. Então, saiba que você se comunica constantemente com o seu subconsciente. E esse subconsciente é que cria a nossa realidade. É por isso que a maioria das pessoas vivem uma vida de fracasso, porque ela não sabe que o sentimento é a maneira de se comunicar com o subconsciente. Como tão pouco elas sabem que o subconsciente é onde se cria a realidade. Então, quando eu sinto um determinado tipo de sentimento, eu estou comunicando com o meu subconsciente. E o meu subconsciente vai trabalhar para aquilo que eu estou sentindo venha se tornar realidade em minha vida. Mude antes de qualquer coisa o seu sentimento, porque se você não mudar, você está mandando para o seu subconsciente as mesmas informações. E, consequentemente, você vai ter a mesma realidade. A realidade da maioria das pessoas, elas são sempre as mesmas. Elas estão sempre produzindo a mesma realidade. Neville Goddard também vai dizer: portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Para Neville Goddard, aquele que não controla, ele vai fazer com que esse subconsciente seja impressionado com sentimentos negativos. E à medida que você impressiona seu subconsciente com sentimento negativo, ele vai produzir uma realidade negativa. Nosso subconsciente é fiel àquilo que colocamos nele. Se você coloca fracasso, você vai ter fracasso. Se você coloca abundância, você vai ter abundância. Então, tudo é uma questão de sentimento. Saiba aquilo que você sente, passe a ter convicção do que você está sentindo, do que você está pensando. Nosso subconsciente vai trabalhar em cima dos nossos sentimentos, pois todo sentimento vai produzir uma impressão no nosso subconsciente, seja boa ou ruim. Tudo está relacionado ao que nós sentimos. Se os nossos sentimentos são bons, as nossas expressões colocadas no subconsciente serão boas. Se os sentimentos que nós sentimos são ruins, as impressões no nosso subconsciente também serão ruins. Então, saiba que você é o co-criador da sua realidade através dos seus sentimentos.